Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Espero que vocês estejam bem, né, dado todas as situações aí das cheias, né, aqui na nossa região. Mas a gente se mantém firme, a gente lembra sempre que precisamos ter fé e confiar em Deus, que tudo passa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 14 do Evangelho, que é honrai vosso pai e vossa mãe. A gente vai falar um pouquinho sobre a piedade filial. Eu como educador, né, eu sou professor, então a gente sempre conversa muito sobre a importância que se tem a família dentro do processo educativo dos nossos alunos, né, das crianças, dos nossos jovens. E a gente vê muito assim que a maioria dos problemas que a gente enfrenta, ele é justamente por conta da dificuldade que se tem em ligar família e escola. E muitos problemas que a gente enfrenta é justamente em situações onde a família ela não tem uma boa estrutura, né? Não existe um bom relacionamento entre pais e filhos. E muitas vezes entre os próprios pais, e isso acaba afetando a criança. E a gente tem dentro da doutrina espírita diversas falas, né, sobre a importância da família, do quanto isso ela é como a base para a nossa sociedade. E dentro disso tem uma fala da Joana de Ângeles que eu queria trazer para introduzir, né, a nossa reflexão. Então a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que ela enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Então, sempre que existe um conflito dentro da família, isso acaba afetando a nós, né, e também as nossas crianças e a todo mundo. E hoje, né, querendo falar um pouco sobre o capítulo do Evangelho, sobre a piedade filial, em São Mateus, no capítulo 19, versículo 19, diz o seguinte: Vós sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, e honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, olha só, honrai vosso pai e vossa mãe. Honrar o vosso pai e vossa mãe é uma consequência natural da lei de caridade, né? Da lei de amor e caridade. É natural que a gente crie um laço, um sentimento com os nossos familiares. Justamente por isso que a gente acaba reencarnando em famílias, né? Para que a gente possa ter um momento e uma chance, uma oportunidade de convivermos e criarmos laços com pessoas que a gente tenha alguma dívida ou que tenham alguma dívida conosco, e também para que a gente possa estreitar laços, né, e que a gente tenha espíritos que fazem parte de uma família maior, uma família espiritual nossa, e que possam nos auxiliar enquanto encarnados. Além dos nossos amigos espirituais, a gente ter na Terra amigos também próximos para nos auxiliar na nossa encarnação. E quando a gente fala sobre isso, né, do amar o próximo, lei de caridade, lei de amor, né, no Evangelho aqui se coloca, no mandamento eles colocam uma palavra a mais, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Né? Então, honrar o vosso pai e a vossa mãe, se a gente for olhar a palavra honra, né, honrar é dar crédito, exaltar e respeitar. Então, honrar quem lhe oferece algo. Então, honrar, respeitar, exaltar e dar crédito aos nossos pais, ele é o que a gente precisa fazer além, né, das nossas relações normais com as pessoas aqui na Terra.
O nosso pai e a nossa mãe, né, nossos pais, eles nos dão uma oportunidade muito grande de a gente viver aqui na Terra, né? Para que a gente possa evoluir, né, já se coloca no Livro dos Espíritos que a evolução ela se dá enquanto encarnados. E para que a gente esteja aqui reencarnado e a gente possa evoluir, a gente precisa ter uma entrada, né? E essa porta de entrada é a nossa família, são os nossos pais. São eles que nos dão a principal oportunidade de vida, né? A oportunidade de vivermos aqui. E sem eles nós não estaríamos. Então, por mais que seja difícil qualquer convivência entre pai e filho, entre mãe e filho, pai e filha, mãe e filha, essa relação entre pais e filhos, por mais que ela seja complicada em alguns momentos, essa palavra honrar, ela precisa ser colocada acima de tudo. Honrar pela oportunidade que nos dá, pelo mínimo que nos fizeram, que foi nos dar a vida. É uma questão de justiça divina. É uma questão de justiça de Deus. Sermos gratos por algo que nos fizeram. Ah, mas eu tenho problema com a minha mãe, eu tenho problema com meu pai, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Isso a gente fala um pouquinho mais pra frente. São situações são situações diferentes. Só que quando a gente fala de uma relação difícil, a gente está falando às vezes de uma dificuldade de relacionamento entre os dois espíritos que já têm os seus perrengues de outras vidas, né? E que justamente estão convivendo para que possam resolver essas pendências. Então, a nossa primeira reação, ela precisa ser de amor, ela precisa ser de honrar, ela precisa ser de sermos gratos pela vida, pela oportunidade que nos dão, né? Gratidão e justiça. Ah, mas eu não pedi para nascer, né? Não tem os colegas, né? Os rebeldes sem causa, né? Muitas vezes na adolescência, amigos, né? E às vezes até nós mesmos acabamos falando isso aí. Ah, mas tem obrigação porque eu nem pedi para nascer. Pediu sim, né? A gente pediu para nascer. A gente pediu para nascer justamente ali, né? Porque era ali que a gente precisava resolver as pendências. Era ali que a gente precisava estar. É ali que a gente precisa aprender a amar. É ali que a gente precisa aprender a se doar. Então, é importante que a gente honre, né? É preciso que a gente aprenda a amar e levarmos a sério essa questão da honra, né? De honrar o pai e a mãe. Não como por não fazer ser um pecado, mas por ser uma consequência da nossa lei de amor e caridade, e que sem ela a gente não consegue evoluir. Então, quando a gente fala de honrar pai e mãe, não é somente respeitar, né? A gente está falando aqui de assisti-los na necessidade, e a gente está falando aqui de proporcionar um amparo na velhice, além de material, mas também emocional, né? Amparo espiritual. Assim como eles fizeram conosco na nossa infância, né? A gente não nasce, né? Não é que nem um potrinho, né? Que nasce e já sai, ele, né, leva as beliscadas e já sai andando, né? E tem que começar a tentar se resolver sozinho na vida. A gente precisa muito da nossa mãe, muito do nosso pai. A gente precisa muito desse processo, né, da infância e de aproximação que acontece entre os pais e filhos. Então, da mesma forma que eles cuidam de nós durante a nossa infância, a gente precisa também cuidar deles, né, no momento de dificuldade, de fragilidade deles, que é o maior momento, né, o momento de doença ou o momento, claro, da velhice, para quem tem essa graça, né, de viver até ficar mais velhinho precisando de ajuda. Então, cuidado que precisamos ter
claro, de não ajudar somente com as questões materiais, né? Que o Evangelho ele levanta as situações como simplesmente dá o alimento, né? Ajuda o pai e a mãe com a comida, paga lá uma conta, mas não vai ver, não liga, não se preocupa, não leva o neto para visitar, né? Não demonstra carinho, não demonstra respeito. Ou às vezes traz, né? Vai morar aqui em casa, bota lá no quartinho, lá nos fundos, daí faz lavar roupa, faz lavar louça, né? Trata quase como uma empregada, né? Então, assim, a gente tem diversas situações e diversos problemas também que se enfrentam, né, nessas questões familiares, mas a gente precisa sempre lembrar que a nossa caridade ela não é só material. A gente precisa ter a questão emocional, a questão sentimental, a questão espiritual, tem que se preocupar, né? Temos que nos preocupar com os nossos pais, né? E a gente fala também muito disso, mas a gente fala também dos avós, né? Uma preocupação que a gente precisa ter. Eu convivi muito com meu avô, ia muito na casa dele, né? Eu não tenho arrependimentos nesse sentido, justamente porque eu convivi, né? Eu sentava para ouvir ele, a gente conversava e eu ria das bobeiras dele e ele me reconhecia como um neto que se preocupava com ele. Eu tenho certeza que onde ele está hoje, ele lembra de mim. E com boas lembranças. Então, da mesma forma, a gente precisa cuidar, né? Nossos familiares, principalmente pai e mãe, que é o tema que a gente está levantando hoje. E é claro que daí a gente tem as situações, né? E o meu pai? E o meu pai que acabou... Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, né? Eu fui criado por outra pessoa, meu avô, minha tia, meu tio, o vizinho, alguém desconhecido, alguém diferente. Nada na vida, na nossa encarnação, ela é por acaso. Então é importante que a gente entenda que o pai e a mãe, é claro que eles têm a sua função biológica, né, de nos trazer ao mundo, mas também tem as questões, tem a questão toda do pai ser quem cria, a mãe ser quem cria, né? E nada é por acaso. Então aquele pai, aquela mãe que está cuidando de vocês, mas que não foi biologicamente responsável por trazer a vida, eles continuam sendo seus pais, suas mães. Né? Continua sendo a pessoa que cuida de vocês. E é para essas pessoas que vocês devem honrar. É essas pessoas que vocês devem honrar e se preocupar na vida futura, né? E para quando a gente tem situações, claro, né? Situações, mas o meu pai me abandonou, né? Meu pai e minha mãe, eles não me quiseram, eu acabei... ou me trataram mal a vida inteira, eu não me dou bem, eu não... a gente entra lá naquela parte inicial que eu falei. A gente tem situações de famílias que se desestruturam. Mas nenhuma família, nenhuma encarnação ela é planejada para que tenhamos esse tipo de problema. A gente não existe um planejamento reencarnatório para que eu não me dê bem com os meus pais. Ou que os meus pais me tratem mal, ou que eu trate mal os meus pais. Se a gente nasce na mesma família, é justamente ao contrário, é para justamente a gente aprender a ligar, para a gente se ligar através de sentimentos bons. É a gente se ligar através do amor. E aí é claro que a gente não consegue fazer tudo que está programado na nossa encarnação. E às vezes a gente falha no primeiro já, que é se dar bem com o pai e com a mãe, se dar bem com o irmão, se dar bem ali naquela família, né? Buscar se encaixar ali. Então a gente já está falhando às vezes no primeiro passo, né? Que é tentar se aproximar das pessoas que nos trouxeram ao mundo, que estão mais próximos da gente, ligado pelo laço sanguíneo. Mas a gente não pode, quando a gente fala, daqui daí meu pai e minha mãe não estão bem, não me tratam bem, me tratam mal, a gente não pode pagar o mal com o mal.
A gente já falou sobre isso no Evangelho, né? A gente precisa pagar o mal com o bem, né? Pagar o mal com o bem. Então, dar a outra face, né? Fazer diferente. O que quer que façam pra gente, a gente precisa fazer diferente. Fazer o melhor, fazer sempre pelo bem. E toda essa ideia que a gente fala, né, de caridade, de amor, de perdão, né, tudo que a gente fala sempre na doutrina espírita sobre esses sentimentos de abnegação e de benevolência, com os pais, eles são intensificados. Então, seja lá o que a gente faça para os nossos pais, a gente precisa intensificar isso, né? A gente tem que fazer, seja lá o que for, né? Seja a questão da caridade, do amor, da preocupação, a gente precisa fazer sempre a mais por nossos pais, né? Porque senão a gente vai acabar caindo numa situação, além da questão da falta de caridade e de amor, a gente cai numa ingratidão, né? Porque de qualquer forma eles nos deram uma oportunidade de vivermos aqui, certo? Então é isso, né? Espero que a reflexão tenha trazido algo positivo para todos, né? Isso me traz, sim, né? A gente acaba, quando a gente vem falar aqui, a gente acaba também refletindo muito e lembrando muito e pensando muito nas coisas que a gente faz e deixa de fazer. E é importante, né? Acho que todo mundo aprende e eu fico feliz de estar participando aqui disso, né? Então, obrigado a todos, tenham uma boa semana e até!